Na fria noite de 12 de novembro de 1976, a cidade de Inverness, no norte da Escócia, presenciou o início de um dos mistérios mais perturbadores de sua história. O tipo de caso que atravessa décadas, gera teorias, destrói famílias e deixa uma cicatriz permanente numa comunidade inteira. Tudo começou quando Renee McRae, de 36 anos, se preparava para mais uma noite aparentemente comum. Ela vestiu o filho caçula, Andrew, de apenas 3 anos, colocou algumas malas no carro e saiu de casa como tantas outras vezes. Mas diferente das noites anteriores, esta seria a última vez em que alguém veria os dois vivos. Renee era descrita como uma mulher gentil, dedicada e extremamente cuidadosa com os filhos. Estava separada do marido Gordon McRae, com quem tinha 2 meninos. O Maisie Velho ficava normalmente com o pai, enquanto o caçula, Andrew, vivia com ela. Mesmo com o divórcio, a relação não era marcada por brigas públicas ou escândalos. Mas havia um detalhe sutil, mas crucial sobre a vida de Renee que poucas pessoas conheciam. Ela mantinha, havia anos, um relacionamento secreto com William McDowell, um homem casado, funcionário da empresa de construção civil de seu ex-marido, em uma cidade pequena e conservadora. Esse romance paralelo precisava ser guardado a 7 chaves. E era isso que ela fazia. Encontros discretos, encontros planejados, telefonemas escondidos, toda uma rotina de sigilo que apenas alguns poucos conheciam. E de certa forma, esse segredo é uma das chaves que explicam o que aconteceria naquela noite. Antes de ir embora, Renee comunicou que viajaria para visitar a irmã. Deixou o filho mais velho com o pai, colocou Andrew no carro, um BMW azul e partiu. Mas, de acordo com o que se descobriria muito mais tarde, ela não estava indo visitar parente algum. O destino real era um encontro com McDowell, algo que era cuidadosamente planejado para evitar suspeitas. A Estrada 9, que liga Inverness ao sul da Escócia, era naquele tempo uma via escura, estreita e cercada por áreas rurais, pântanos e longos trechos quase desertos. Não havia iluminação, e a neblina comum da região deixava a estrada ainda mais sombria. Foi exatamente nesse cenário que o mistério começou a tomar forma. Por volta das 20h30 daquela mesma noite, uma pessoa que passava pela 9 avistou um carro em chamas parado numa área de descanso próxima da Almagarre. O fogo consumia o veículo por dentro, tornando impossível identificar de imediato o que havia acontecido ali. Os bombeiros chegaram rápido, conseguiram apagar o incêndio, mas o carro estava praticamente destruído. Dentro dele, nenhum sinal de Renee ou de Andrew. Não havia vestígios de sangue, de luta, nem de pertences importantes. As malas que ela havia colocado no carro não estavam mais lá. O carrinho do menino também havia sumido. Tudo aquilo que deveria estar com mãe e filho simplesmente desapareceu sem deixar um único rastro. Nessa mesma noite, algumas testemunhas relataram algo que até hoje arrepia quem estuda o caso. Moradores próximos disseram ter ouvido um grito forte. Um grito que parecia um chamado desesperado por ajuda ecoando perto da área onde o carro seria encontrado queimando. Foi um som isolado, e ninguém soube dizer de onde exatamente veio. Mas depois disso, o silêncio tomou conta da região. A polícia foi acionada imediatamente e iniciou uma busca massiva. Nos dias seguintes, dezenas de policiais, soldados e voluntários vasculharam quilômetros de terrenos, florestas, margens de rios e pântanos. Usaram cães, farejadores, helicópteros, mapas detalhados e nada. Era como se Renee e Andrew tivessem sido arrancados da realidade sem que houvesse qualquer testemunho, qualquer pista física, qualquer explicação plausível. Durante as investigações iniciais, o ex-marido de Renee foi interrogado, mas nada indicava o envolvimento dele. A atenção então se voltou para William McDowell. Quando a polícia verificou suas declarações, algumas inconsistências apareceram. Ele mentiu sobre onde estava na noite do desaparecimento e algumas evidências mostraram que ele poderia ter se encontrado com Renee naquele mesmo dia. No entanto, faltava algo fundamental: provas diretas. E na ausência absoluta de corpos, objetos, testemunhas ou marcas, a polícia não conseguiu avançar. O caso esfriou. Por anos, a história do sumiço de Renee e Andrew se transformou num fantasma que rondava Inverness. Vizinho nenhum falava sobre o assunto sem baixar a voz. Alguns acreditavam que a mãe teria fugido para começar uma nova vida. Outros acreditavam que o carro queimado era uma encenação e que o desaparecimento tinha sido planejado por ela mesma. E havia ainda aqueles que achavam que tudo aquilo era obra de alguém próximo, alguém com motivação forte para apagar os dois da existência. Mas nenhuma dessas teorias conseguia superar um fato simples e cruel. Uma mãe dedicada jamais fugiria deixando o filho mais velho para trás? Não fazia sentido. Nada fazia. Décadas se passaram. A polícia revisitou os arquivos algumas vezes, mas sempre chegava ao mesmo impasse. Até que, em 2019, algo mudou. Com o avanço das tecnologias de investigação, com análises modernas e novas equipes especializadas, o caso foi oficialmente reaberto.
Uma nova geração de detetives decidiu revisar cada peça do quebra-cabeça, cada depoimento esquecido, cada detalhe que em 1976 pode ter sido ignorado. Essa reabertura trouxe à tona um elemento crucial. A relação extraconjugal entre Renee e McDowell era muito mais profunda do que se imaginava. Algumas pessoas próximas afirmaram que Renee poderia estar grávida dele. Outras disseram que ela planejava se mudar com Andrew e recomeçar a vida ao lado de McDowell. Algo que, segundo a polícia, ele jamais estaria disposto a permitir, especialmente se isso ameaçasse sua reputação, seu casamento e seu emprego. Com mais entrevistas, novas análises de horários e reconstituições, a imagem do que teria acontecido naquela noite começou a ficar mais clara para os investigadores. E tudo apontava para um único nome: William McDowell. Em 2022, quase meio século depois do desaparecimento, McDowell, já com mais de 80 anos, foi levado a julgamento. O tribunal ouviu detalhes inéditos, revisitou documentos antigos e analisou depoimentos cruciais. Apesar da ausência absoluta de corpos e de provas materiais diretas, as evidências circunstanciais eram fortes, extremamente fortes. Tanto que o júri concluiu que ele tinha planejado e executado o desaparecimento de Renee e Andrew com frieza, e depois se desfeito dos corpos, de maneira tão eficiente que nunca foram encontrados. O veredito: culpado. Após 46 anos, a justiça finalmente apontava um responsável. Mas essa vitória legal não trouxe conforto para a família. Sem corpos, não há sepultamento, não há despedida, não há pontos finais. A polícia continua até hoje pedindo que qualquer pessoa que saiba onde estão os restos mortais fale mesmo anonimamente. Mas McDowell morreu sem nunca revelar o que fez com mãe e filho. E é por isso que, mesmo com um culpado oficialmente declarado, o caso continua tão inquietante. Porque o maior mistério permanece vivo. Onde estão Renee e Andrew? O que realmente aconteceu nos minutos entre o encontro dela com McDowell e o momento em que o carro queimou na 9? Como alguém poderia fazer duas pessoas desaparecerem por quase 5 décadas sem deixar um único vestígio? Essas perguntas continuam abertas. E cada ano que passa torna mais improvável que a verdade completa venha à tona. Inverness segue vivendo com essa sombra, com o eco de um grito ouvido em 1976, e com um silêncio que se seguiu. Um silêncio tão pesado que parece guardar segredos enterrados em algum lugar da Escócia. Segredos que talvez nunca sejam descobertos, até que a verdade apareça. O desaparecimento de Renee e Andrew McRae permanece como uma das histórias mais sombrias, dolorosas e misteriosas do Reino Unido. Uma história que atravessa gerações. Uma história que continua pedindo respostas. Se você gostou desse caso, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e deixar nos comentários o que você acha que realmente aconteceu naquela noite. Sua opinião ajuda a manter este caso vivo e, quem sabe, um dia, até a trazer as respostas que ainda faltam. Sempre há mais na escuridão do que conseguimos enxergar.